Reestreia. Reestreia, reestreia! Gente, fala a verdade, doutora Fernanda. Recomeços. Não, ó, tudo no tempo certo, né? No Exatamente. tempo certo, melhor, né? Resiliência com as coisas que não foram, quando a gente achava que tinha que ser. Não é mesmo? Acho que vocês sabem Sim, muito mais sobre isso do que eu mesmo, né? muito. Que- Do nosso tempo, Não é né? mesmo? Fazer as coisas bem feitas, né? Dar atenção naquele momento. Isso é muito importante. E bem-vinda, Ai, doutora obrigada. Gaia. Obrigada, ó. Obrigada, Maitê, por mais esse encontro. E aí tá o nosso podcast Saúde Talk. E a nossa primeira convidada, que foi lá atrás, a doutora Gaia. A gente fez um teste, né? O nosso piloto foi ótimo. E aí a gente recomeça com a doutora Gaia, geriatra. E aí, Gaia? Olha, muito feliz em estar aqui. Eu acho que é um ambiente muito gostoso para a gente passar muitas informações importantes. Sim. E vamos E lá. leve, tá, gente? É um papo leve, descontraído. Para você que tá ao vivo no YouTube, pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, né, É Maitê? isso mesmo. Eu lembro que quando a doutora Gaia veio aqui, Hã. a bebezinha dela tinha acabado de nascer, a criança já 15 está dias. quase declarando imposto de renda. É bem por Tava quase aí. andando. Ela já tá falando mamãe e papai, já. Não é mesmo? Sim. Doutora Gaia, seja muito bem-vinda Obrigada. novamente. Obrigado por ter aceitado novamente o convite, porque você já entendeu que você tinha que ser a primeira. Já entendi Você que o já negócio entendeu era essa sério. parte, não é mesmo? A Gaia, gente, a gente estudou na mesma faculdade, né? Ela é de Catanduva, eu sou de Catanduva. Estudamos juntas na mesma faculdade. A gente não tinha um grau muito de amizade. Fizemos clínica médica aqui em Catanduva, aí nós De dupla. fizemos a dupla, né? De plantões e tudo mais. E aí a Gaia foi para geriatria e eu fui para endocrinologia e hoje a gente trabalha na mesma clínica. E por que começar com a geriatria? Eu acho que além de ser uma especialidade, né, médica, uma clínica, né, é uma especialidade que mexe com a clínica médica, ela abrange muito a parte da endocrinologia também, tanto voltado para doenças crônicas, como para doenças neurodegenerativas, quando eu falo Alzheimer, quando eu falo em longevidade, que eu falo todo santo dia de longevidade, então de envelhecimento saudável, de sarcopenia, então a gente vai falar tudo isso. Sarcopenia, para quem não sabe, é massa magra, que eu também falo todos os dias. Então, a geriatria e a endocrinologia, elas estão muito ligadas. E só pra gente começar, Maitê, não pense você que você precisa ir no geriatra quando você tiver 60 anos, Exatamente. 60 anos não é mais idoso, hein, gente? Vamos combinar. Não, mudou muito, Mudou né? muito. Ai, depende, né, doutora? Porque tem gente com Ah, 30 que tá pior do que gente de 80. Vamos falar a Sim. mas verdade. ó, geriatria, a especialidade que começa com 45 45 Mas, anos. anos. Já estou com um pezinho lá. mas sem direito à vaga no mercado, né? Só Entendi. pra ir no Só médico pra ir no mesmo, médico. Só pra ir entendi. fazer sua poupança. Eu costumo brincar que a Entendi. gente tem que fazer uma poupança de saúde, né? Que isso tá muito ligado com a questão do envelhecimento saudável, né? Da questão de massa magra, de fazer exercício, de se programar em como você quer envelhecer. E até a questão da gente começar a conversar sobre envelhecimento. Porque é tão engraçado isso, a gente vê idoso em todos os lugares. Olha, aqui tem vários idosos, e aí a gente não se dá conta de que a gente também vai envelhecer. Sim. E a gente vai levar na vida, como se não fosse acontecer o envelhecimento. Então, eu acho que a partir dos Sim. 45 anos, a gente conversando sobre isso, né? E traçando uma meta que a gente quer para o nosso envelhecimento. Eu acho que isso é muito importante. É. E eu costumo falar que mudou muito, né? Antes você ia no médico se você tem Tivesse uma. dor, É, se você tá doente. E não é mais isso. O médico hoje ele não tem que tratar a doença, ele tem que cuidar da sua saúde. Então, fazer os exames de rotina, procurar sobre uma alimentação saudável, procurar como envelhecer bem, sim, né, Gaia? Hoje a gente fala, por exemplo, a Gaia trata muito Alzheimer, né? sim. Uma doença que ela pode estar relacionada com uma simples falta de B12, não é isso, Gaia? Não é, na verdade, é assim, né? São O muitas envelhecimento causas. são várias causas. A gente tem assim, que a gente chama de síndrome demencial, que é a perda da memória, né? Que é
uma dos principais sintomas, assim. E a gente tem uma lista de doenças que elas, como se elas mimetizassem, se elas imitassem o Alzheimer. E a falta da B12 é uma delas. O hipotireoidismo também é uma delas, né? As doenças infecciosas, como HIV, sífilis, são doenças que, às vezes, no nosso rastreio para investigar essa síndrome demencial, essa perda de memória, a gente pede alguns exames para poder tirar essas doenças que são reversíveis, né? Porque a doença de Alzheimer já é uma doença irreversível Irreversível. no momento, né? A Então, gente você já. sabe que existem pessoas que têm Alzheimer precocemente, né? Sim, Teve um caso sim. da doutora Fernanda que aconteceu o seguinte, né? Ela Meu contou, caso? Olha, uma a gente já sabe paciente até sua, meus casos. que Ah, ela falou que ela estava até com dó porque a criança estava com puberdade adiantada, é assim é que fala. adiantada. A velhice também pode acontecer isso? Existem algumas características que poderiam acontecer com 60, 70, começa a acontecer com 40, além do Alzheimer? Sim, muito. Principalmente a questão de esqueleto ósseo, muscular. Porque assim, ó, a gente começa na idade de criança a fazer massa magra, a fazer osso. Então, se é uma pessoa que não teve uma exposição solar boa, que não teve uma exposição a cálcio bom, uma alimentação boa com cálcio, é uma pessoa que não pratica muita A gente tá atividade falando de tomar física, sol, hein? tomar sol, Uma sol. coisa básica, E né, hoje a gente? gente percebe que você imagina as crianças hoje que não brincam no quintal, que só fica no videogame, que só fica fazendo coisa dentro de casa. É uma criança que vai envelhecer mal, porque ela não tem exposição à vitamina D por causa do sol, elas não tomam leite. Então isso faz uma diferença lá na frente. E aí você não vai envelhecer com 60, você vai envelhecer antes, porque você não tem essa reserva de lá de trás, sabe? Então, e também eu tenho hoje bastante paciente que naquela época trabalhava muito com serviço pesado. Então, tem muita degeneração articular que era para estar acontecendo com 70, 80 e com 60 o paciente já tem. Então, Entendi. são coisas que se a gente começa a enxergar isso com 45 anos, o desfecho vai ser melhor, né? É. Você vai chegar lá com 60 com outra qualidade de vida, porque você já tá olhando desde os 45 para aquele problema. E você tá, assim, remediando, né? Eu tento Perfeito. passar isso muito para os meus pacientes. Eu acho que vocês duas, vocês têm muitas coisas em comum que quando a gente vai falar geriatra com endócrino, tem nada a ver, mas ao conversar Tem, você né? fala assim, tem Tem total tudo a ver. ligação. Tem total ligação. E uma das minhas perguntas, claro que são várias, né? Mas eu percebo que a pessoa, quando ela chega para vocês, o constrangimento é muito grande, porque existem diversas situações, né? Então, a pessoa tem que assumir, preciso ir no geriatra. Hoje em dia existe um mercado tão Tabu. grande do rejuvenescimento, que eu sou jovem, que eu tenho a alma jovem. E eu acho que isso é bom e é ruim, né? Porque a pessoa, ela precisa envelhecer, mas também é muito difícil envelhecer. E eu acho que vocês duas têm muita ligação com isso, né? É. Porque, isso aqui vai trazer a sua velhice um pouco adiantada. Isso aqui você trata para ter uma velhice melhor. Ai, como você é jovem para 60. É complicado lidar com isso para vocês duas, não É. é? É o que eu falo para meus pacientes. A gente tem que envelhecer bem, né? Com o mínimo prejuízo possível. Para você, por exemplo, ter uma autonomia, para você poder ter uma independência. Então, assim, para você simplesmente levantar dessa cadeira, para você pegar uma lata numa prateleira, Como o vídeo que você né? mostrou para pegar o neto no Para pegar colo. um neto no colo. Então, para isso, você tem que cuidar antes, né? Então, para isso, você tem que ter uma vida mais saudável, você tem que evitar o cigarro, o álcool. E, assim, não tem como fugir do exercício. Não, Ah, mas eu não gosto, mas eu também não. eu também Pois não. é. Mas eu também não Tem gosto. coisa que a gente não gosta É, nem de Mas a fazer. vida do porque adulto entra. é essa, gente. A gente Exatamente. tem que ter as nossas responsabilidades. Por isso que a gente tem que cuidar, igual a Gaia falou, das nossas crianças. Sim, Colocar esse hábito, né? já desde Já já. desde da primeira infância, para construir ali um idoso que envelheça saudável, com mais autonomia, e aí tentar remanejar isso, porque a idade chega e a morte também, E é uma Sim. coisa, assim, que é uma né? verdade E absoluta, que ela desde vai a hora, acontecer. desde a hora que a gente nasce, a gente tá envelhecendo. A gente tá Então, envelhecendo. não tem Exatamente. jeito. Por isso que eu acho que é bem isso, é a prevenção lá de trás, né? Lá de trás. Mas Para isso que você você não falou, sofrer Maite, tanto lá na frente, sim, né? Porque é que
o processo ele vai acontecer, é a única certeza que a gente tem dessa vida, né? Sim. Só que a gente fica nessa dualidade, né? De querer ser jovem, não querer envelhecer. Isso é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Ainda mais com isso que você falou, que a mídia hoje vende produtos para rejuvenescimento, remédios milagrosos para envelhecimento. Gente, não existe isso. Isso é uma coisa que é muito séria que a gente precisa conversar. É que, assim, tudo que é muito fácil, tudo que é muito trata de tudo, não existe. A gente precisa da realidade, né? O envelhecimento é uma realidade, não vai dar para fugir disso. O que dá para fazer é a gente fazer melhor, que isso seja com menos incapacidade, que isso seja de uma maneira mais leve, né? Menos Menos doloroso. Ah, essa doloroso. possibilidade. Ah, Sempre há. Outra comparação que eu faço com vocês me corrijam se eu estiver errada, é no processo de educação. Então, por exemplo, os idosos, eles precisarão aprender a ter uma nova vida. Assim como, por exemplo, uma pessoa que precisa ter uma vida saudável, seja ela criança, Precisa né? adolescente, adulto. Não que ser seja mais educada a fácil ou não, isso. né? São pessoas diferentes, mas eu fico imaginando um idoso sistemático, sabe aquele? Nossa, igual o tsunami idoso. Você já O que imaginou? vai ser da sua vida? Meu Deus, já pensou esse homem? Esse homem vai te dar um trabalho. Vou ter que levar você lá no doutor. Eu não vou naquela mulher coisa nenhuma. Que gaia, Eu tô que. doente. Quem É assim. diz? Ela Tem. chega lá e fala assim: eu não sei porque que eu vim aqui. É minha filha que mandou eu vir, assim, brava. Minha Sempre filha que tem, mandou eu né? vir. Eu não tenho nada, não sinto nada, não tomo remédio nenhum. É assim. É mesmo. É. Então acontece, porque daí você vai ter que entrar com uma educação na Sim. vida desse idoso que ele vai olhar pra você, essa menina de 20 anos quer vir me ensinar alguma coisa. Isso é difícil, porque ele chega e fala assim: ai, mas eu achei que você fosse mais velha. E é também um pouco Gente. terapeuta, né, Gaia? Também é um pouco terapeuta, né? Nossa, Porque você tem que muito. conquistar também o idoso. Mas a gente é muito difícil entender o processo. É o que eu falo. É difícil você depender de uma pessoa para te ajudar Nossa, a ir no muito. banheiro, a tomar um banho, a se limpar, né? A te dar um remédio. Então, Ter quando toda uma eu falo, empatia, tem que ter né? toda uma empatia e o processo tem que ser o mais agradável possível, né? Porque o idoso, ele tem idoso que quer morar sozinho, Sim. né? Que não E que a aceita gente precisa tomar os remédios. respeitar Tem que também, respeitar né? também a individualidade de cada um. Esses dias eu falei sobre isso porque eu acho que é assim, né? Também a pessoa ela é adulta, ela é consciente, ela tem as suas vontades, né? As suas decisões, que talvez tem hora que a gente não consegue mudar, né? Por mais que a gente fale sobre envelhecimento saudável, alimentação, exercício, tem gente que estacionou ali e não quer saber. Se eu ficar na cama, tudo bem, se eu ficar na cadeira, tudo bem. Já se entregou. Já se Ah, entregou. E entendi. aí, se essa pessoa é consciente, orientada, como que você vai fazer ela mudar se ela não quer? Então, isso é muito difícil para os filhos, sabe? Porque a gente, como filho, a gente não quer que o pai e a mãe fiquem doentes, não quer que o pai e a mãe vá embora, né? Sim, Então, assim, é difícil a gente aceitar uma negatividade desse jeito, sabe? sim. Mas tem hora que a gente precisa, tem hora que a gente precisa respeitar a vontade do outro também. Sabe que É. uma coisa que eu sempre falo? Eu acho que a porta de entrada para a saúde, ela vem de vários caminhos, né? Seja por uma doença, às vezes você não tem uma vida saudável, você faz uma plástica querendo resolver, e daí você fala assim, não, mas eu tenho que fazer o exercício. E daí ela começa a ter uma vida saudável, mesmo que seja por Um alguns outros estímulo. meios rápidos, né? Ah, começa a fazer um tratamento que eu quero um resultado rápido, mas ela pega gosto, né? Por Porque aquilo, então, sim. hoje tem vários caminhos que levam a ter saúde, né? Sim, com Essa certeza. pergunta também é para vocês duas. E eu queria saber, Fernanda, se acontece assim de adolescente, esta geração do caramba. Tem alguns que estão conscientes, e daí eu pergunto também para a doutora Gaia o seguinte: eu vejo pela minha avó. A minha avó, ela começou a viver com 60 anos. A minha avó, gente, vocês não estão entendendo. avó? Ela Ela só vai anda de roupa baile. fitness, ela faz vôlei, É demais. ela tem uma disposição. Minha avó fala que aos 40 anos dela chegava a andar torta. De dor, de. Tá vivendo Toda melhor lascada. agora. E daí é uma contradição. Na verdade, não é uma contradição, mas é um padrão que não existe. E eu queria saber se existe esses dois extremos de um jovem, porque a gente tá numa geração que você fala, é os encostados, Deus que me perdoe, porque tem umas crianças muito boas, mas tem umas crianças que quer que o mundo, como diz, inclusive minha avó, é como que acaba em barranco pra morrer encostada. encostada. Eu começo respondendo porque é o seguinte: o que eu falo para meus pacientes, para as mãezinhas, né, que têm as crianças,
Hoje, a estatística mostra que as nossas crianças, elas vão viver menos do que nós na nossa fase, na nossa geração, né. Então, antes o idoso estava vivendo menos, a nossa geração vai viver mais e as nossas crianças menos, porque está tendo muita doença crônica em criança relacionada à obesidade, colesterol, diabetes, a gente acaba atendendo praticamente todos os dias isso. E pelo contrário, em relação ao idoso, a gente tem muito cuidado de suplementar. Por exemplo, um idoso magrinho, sem massa magra, ele não vai sair do meu consultório sem um whey protein, sem suplemento. Não é, eu falo que é negligência médica você não tratar sarcopenia. Então, hoje a gente está muito empenhado em reposição hormonal, né. Antigamente a sua mãe não deve ter feito, a sua mãe não deve ter feito. Hoje, não sai da clínica sem fazer uma terapia de reposição hormonal se indicado, uma suplementação com proteína. Eu vou avaliar a massa magra desse paciente idoso, então ele vai ter mais qualidade. Já nas crianças, a gente está brigando com a doença crônica já instalada. Então é esse perfil que está acontecendo, né, Gaia? As crianças isso é uma coisa que a gente vê eu vi em casa também, né, Fernanda. Eu tive uma dificuldade enorme nessas férias de colocar minha filha pra fazer uma atividade fora de casa, porque ela só quer ficar no videogame, só quer ficar no celular. É muito difícil, Eu né. E imagino. aí isso vira obesidade, isso vira outras doenças crônicas, né. E o idoso que eu trato hoje é aquele idoso que trabalhava na roça, que comia coisa natural, que não comia coisa É. enlatada, que fazia muito exercício. Que provavelmente Que vai não acabar tinha aí, né? tela, Por né. exemplo, daqui uns 10, 20 anos você já não vai ter mais Não, paciente assim, é o né? idoso que Não ouvia volta. rádio, né, não Não fica tinha da em tela. rede social, em televisão. É, então, porque eu, por exemplo, quando eu falo ICQ, a pessoa não sabe o que é ICQ, eu já me sinto paciente da Gaia. MSN. A pessoa não sabe o que é. Ela não sabe Não, mais. entendeu? Não sabe o que é um disquete. Já penso que eu vou marcar uma consulta com você, entendeu? Já tá na hora, Já inclusive, tá né. na Mas você hora. ainda não, né, eu já tô Deixa, beirando. deixa eu fazer uma polêmica aqui. Claro, vocês são médicas, vocês não vão falar mal de médicos. Mas vocês acham que agora existe uma geração de médicos que estão acreditando mais nas pessoas? Vou dar um exemplo. Veio um fisioterapeuta e um médico fazer um podcast com o Flávio. E Hum. a gente estava conversando sobre um caso de que, por exemplo, a minha mãe tem uma descompatia. E o médico dela, um senhor, falou assim para ela: só musculação resolve isso aí. E a gente fez. Musculação pro resto da vida. Isso aí você pode tomar, quer tomar Dorflex, toma, quer tomar Torcelec, pode tomar. Só musculação vai resolver isso. Ele foi o primeiro que eu vi isso. Mas a gente vê muitos médicos decretando a invalidez das pessoas, né? Ih, não vai dar mais para vocês. Então, quando a Fernanda fala isso, eu acho que isso é uma esperança muito grande. A pessoa ela vai tomar um whey protein sim, vai, você vê isso, querendo ou não, dá uma vida para a pessoa dela ter uma rotina novamente, né? E eu queria saber se funciona dessa forma mesmo, né? Porque hoje eu vejo uns médicos que eles não estão mais invalidando as pessoas. Vai andar sim, vai treinar sim. Porque Sim, esporte com hoje em dia não certeza. falta, né? Não falta. E assim, na terceira idade, hoje a gente tem nossa, longos programas, assim, do postinho de saúde mesmo. Tem alongamento, tem hidroginástica, tem atividade de yoga, sabe? Então, assim, dá pra fazer, dá pra ir, só que precisa desse incentivo. Porque se você chega no médico e ele já decreta ali que é o fim, como que ele vai ter É. vida pra poder fazer o Mesmo resto? porque, né, o Maitê e Gaia, a gente sabe que na terceira idade, quando a gente envelhece, tem uma tendência maior a ter quadros depressivos, né? Sim, sim, pelas perdas que a gente vai tendo, né? É difícil aceitar perda, não é fácil, né? Principalmente a questão do trabalho, a hora que a gente tem que aposentar e parar de trabalhar, isso eu Você acho já que é não faz um mais marco nada, né? dificílimo, sabe? De você ter que parar de trabalhar e, poxa, o que que eu acordo hoje? O que que eu vou fazer? Sim. Não tenho nada para fazer. Então, isso é uma das coisas que eu falo bastante no consultório. A gente precisa ter metas, né? De hoje eu vou acordar e vou fazer uma caminhada, hoje é o dia da hidroginástica, hoje é o dia que a faxineira vem, hoje é o dia que eu vou cuidar do neto. Cada Fazer a dia ter alguma compra. coisa, fazer É. uma Você tem que se compra. sentir útil, né? O Útil. tempo todo. Se sentir útil é muito importante. É, Tá. eu não sei você, Por Gaia, isso mas que, a só Fernanda. cortando a Maitê, por isso que você, na sua Né? anamnese, pergunta se o paciente tem bichinho de estimação. Eu Ah, já é te contei, né? Eu já verdade, te é
Acordei, verdade você gente. perguntar Eu isso, acho né? estranho. Eu falei, outro dia, Gaia, mas me fala, por que na sua anamnese se tem animal de estimação, o nome do animal de estimação? Ixi, eu Então, tenho nome isso é de o quê? animais É de uma. estimação de decor. Esse paciente, eu já sei quem que é o Pingo, Ah, sabe? Assim, entendi. Muito bom, porque o ó, idoso tem que ter bichinho de estimação, você porque isso faz acha? diferença. Porque ele acorda, ele tem aquele compromisso. Ele tem que pôr água, ele tem que recolher o cocô, ele tem que pôr a ração, ele tem que fazer carinho, ele tem que caminhar com o cachorro. Então é um compromisso, já é uma Já é uma atividade. Ah, atividade, Já é que uma né? E é uma legal. atividade. companhia E é também, uma né? Porque companhia. os filhos foram, né? Foram Sim, foram embora. embora. Tem Quer aquela dizer, coisa tem do. outra vida, né? O passarinho fora da Sim. gaiola, né? Era dessa questão mesmo que eu ia falar. Eu não sei como é a sua rotina, mas a Fernanda, se marcar uma consulta com ela às 7 horas da manhã, a hora que você chegou lá, ela já levou as crianças na escola, ela já nadou, ela já andou de bicicleta, ela já correu, ela Já foi até jogou o beach quilômetro tênis. 7, voltou, foi no beach tênis, ela jogou com a dupla dela, faltou a dupla do outra, ela já jogou com a outra dupla também, e ela tá pleníssima lá pra te Não atender. é assim. Eu não sei como que é a sua vida, mas a dela, A dela, a a gente dela vê a isso nos dela é pior, porque ela stories. tem um nenê de um mês. A É, dela é bem então. Não, pior. eu não durmo à noite, mas. Não, eu não tenho esse pique da Fernanda, não. Eu preciso ter. Tô Não, tentando. é, mas ela é quase uma Ironman, né? E daí o que acontece? A Fernanda gosta muito de esporte. O que, que eu vejo na Fernanda? Mesmo quando ela faz esportes individuais, ela sempre traz alguém com ela. Eu percebo que é uma característica dela. Ela obriga as amigas dela a treinar com ela. Elas treinam mesmo. Ela não adianta. Se você for amiga da Fernanda, gente, não tem jeito. Você Tem vai que treinar. Minhas Olha que amigas que interessante. digam. Essa colocação que vocês fazem. Então, como que Mas você por isso sabe? que o meu pai e minha mãe, eles são obrigados a irem na academia. Mas não é hidrogênio, não tenho, eu acho que o idoso ele tem que fazer, cada um tem que fazer o esporte que lhe convém dentro das suas limitações. Mas meu pai, minha mãe, meus pacientes, vocês vão fazer musculação. Pode fazer pilates, pode fazer hidroginástica, mas a musculação não vai faltar. É a mãe, né? Não tem Não como. tem jeito. Não tem como. Não, e Então, meu assim, pai e minha mãe têm 80 anos. não dá Olha nem pra só. brigar, né? Porque ela dá Sim, exemplo, não Não é dá. pelo exemplo que a É, gente Mas aprende. eu tive exatamente. também esse exemplo deles, né? E Eles eu falo também assim, são. por que que eu falo do esporte, né? Porque você vê que é uma conjuntura de coisas. Então, é fácil de fazer a conta quando que a pessoa tem que ir no geriatra, quando seus filhos já foram embora. É ali seus, né, quase 50 anos mesmo, se você for parar para pensar pela conta. E daí você começa a ter essa Liberdade maior, assim. e essa vai. quantidade de gente que vai embora e essa solidão, mas você pode encontrar ali, se você cria uma rotina. Vamos dizer que a pessoa é sócia do clube de tênis de Catanduva. Gente, ela tem Mini possibilidade. amizades e amizades, e ela conversa, e aqui em Catanduva é uma cidade que os idosos são muito unidos, gente. Muito. Eles têm grupo de excursão. Eu Tem. tenho algumas pacientes que têm um grupo do café da tarde da quarta-feira. Vai Tem. todas as amigas tomar um café da tarde. E daí, se os filhos querem ficar com os pais, é eles que não querem, porque eles estão ocupados. Eles tão- É? Você viu? Tem Olha a viagem. diversão. A minha avó, ela teve um câncer no rosto. 2 vezes. Quando a gente foi marcar a cirurgia, ela falou: vocês não marcaram no dia do vôlei, não, né? Um câncer cortou o rosto dela, assim, bem no meio. A preocupação dela era Mas ela essa. estava encontrando, né? Ela estava liberando neurotransmissores do prazer, ela estava encontrando as amigas, o grupo, ela estava Exato. socializando, ela Achando estava um se sentido sentindo pra vida. útil. E olha, então, olha o que o esporte faz com a pessoa. Ô, Gaia, você acha que é esse o caminho para envelhecer bem? Sim, esse é o caminho. A gente precisa de amigos para envelhecer bem. Porque, assim, né, os filhos vão embora de casa e os filhos criam suas famílias e eles têm a responsabilidade com a família, com o trabalho. Se a gente não tiver uma roda de amizade, um círculo social, você fica muito isolado, né? E aí, a hora que vem as limitações, não tô conseguindo andar direito, não consigo mais dirigir. Se você não tiver um círculo de amigos que possa vir te visitar, que você possa ligar, que você possa conversar, fica muito solitário, né? Isso é muito ruim. Então, eu acho que ter um ciclo de amigos é importante. A atividade física é o que mais vai te trazer esse círculo de amigo e vai te fazer envelhecer melhor, né? Então, eu acho que, nossa, como isso é importante. A gente ter com quem contar, sem ser só a Sim. família, Família, sabe? né? É importante. Isso é uma coisa interessante. Eu não tinha parado para pensar, mas agora que você falou, eu pensei. Tirando a parte do sedentarismo, a gente sabe que para criança ficar no celular durante muito tempo, até porque tá informação e tudo mais, além dos problemas psicológicos e os atrasos, tem as questões físicas aí, né, que se diz.
eu não tenho profundidade de conhecimento, conhecimento em relação a isso. Mas pro idoso tem problema? Porque, por exemplo, a minha avó se acaba de dar risada no celular. Pra ela, você não tá entendendo, aquilo é maravilhoso. Ela manda sabe aqueles post velho? Que é Velho! aquelas flores assim, Sim. com aquelas borboletas assim. E o gatinho que não tem Bom mais. dia, boa tarde, boa E as noite. orações? Nossa, e as As orações. correntes? E as fake news? As fake news. Mas é muito, você não tá entendendo. E ela manda áudio também, que ela acha que é podcast. E você põe acelerado mesmo assim, não acaba. Eu queria saber, tem algum estudo já falando isso, que faz mal sim pro idoso, pode prejudicar ou não? Não, o problema do idoso é a questão articular, né? Musculatura. Então, assim, eu acho que o jeito que fica com o celular é um jeito que pode dar dor muscular, pode dar tendinite. Então, assim, do mesmo jeito, nada que a gente for fazer, você pode fazer ilimitado. Eu acho que tem que ter algumas regras, assim. Não pode ser tudo à vontade, Serve para todas sabe? as Serve idades. para todas as idades. Porque senão a gente fica assim, ó, o tempo inteiro, aí ele vai ficar morrendo de dor no pescoço, dor no cotovelo, aí começa a fazer as tendinites. Então, acho que tudo tem que ser adaptado, E sabe? também ele não vai ler um livro, ele não vai fazer uma Sim, palavra cruzada para também estimular a exato. parte cerebral, né? Você acha que Sim. isso realmente funciona? Funciona. A questão do celular é uma questão muito cômoda, porque eles ficam assistindo só vídeo, coisinhas assim que não faz a gente pensar, raciocinar, que é isso que faz uma diferença pra gente ter uma memória um pouco melhor, sabe? Assim, porque na questão do idoso, quando a gente envelhece, a gente perde os neurônios. E os neurônios que ficam são neurônios que precisam ser fortes. A gente chama isso de neuroplasticidade. São neurônios que têm que estar fortes para eles não fazerem o trabalho deles e dos que se foram. Então, estimular essa neuroplasticidade, a gente vai conseguir fazer isso com palavra cruzada, com aprender um idioma novo, com uma pintura, uma escrita, sabe? O celular não vai estimular Isso é isso, maravilhoso, a não hein? ser que não seja uma questão de um joguinho, sabe? Agora, vídeo, só vídeo, essas coisas não dá certo. E a gente vê que essas escolas que trazem esse tipo de ensinamento estão muito em alta, né? Não, então, Hoje a super gente em tem, alta. a gente tem uma facilidade para encontrar isso, né? Essa Tem. neuroplasticidade eu achei assim, é fundamental, né? Então, assim, para Sim, você que tem o vozinho, a vozinha, o estimule, pai, os né? familiares, estimula isso. Tipo, o idoso começar a pintar um quadro, ou começar a fazer uma aula de italiano, ou não tem o inglês, né? Outros estímulos, isso é Se maravilhoso. Se permitir coisas permitir, novas, isso, sabe? Sim. E às vezes isso se vai, descobrir, né? né? Se Se redescobrir, se descobrir. reinventar. É. É isso Se que faz redescobrir. sentido pra vida, né, gente? Doutora Gaia, vou contar uma fofoca. Certa vez, doutora Fernanda foi no nosso podcast. Era em outro lugar, foi nossa convidada e teve um papo ali com o meu boy, meio estranho. Ai, meu Deus. Ai. Ah lá, Por quê? tsunami. Ah, Porque a doutora Fernanda, ela não é urologista. Ela não é ginecologista, mas ela resolve o problema dessas pessoas. Olha o que você vai ai, falar, meu hein? Deus. Ela resolve os problemas ali nas coisas. Porque ela descobre que o problema não tá nas coisas. Ela descobre que o problema está num todo. Falta uma coisa ali, um exagero acolá. Então ela resolve. Os idosos chegam lá falando, doutora Gaia, não consigo mais namorar. Nossa, demais. Passa uma vergonha nas E idosinhas. eles se constrangem, viu, pra falar, porque no meu consultório Sim. também chega muito. Doutora, eu não consigo, né? Como é que fala? Eu quero, não consigo. Ou uns que conseguem demais e a senhorinha fala, me ajuda, É. porque eu não fiz reposição hormonal, minha libido é muito Olha, é o ruim. seguinte, doutora, É tô querendo difícil. namorar, mas essa aqui, ó, Nada. fraca. Fraquíssima, fraquíssima. Não, olha, eu tenho bastante casos assim. E é todo disso, é corriqueiro, né? É E eles mesmo. chegam. Você dá uma risadinha, doutora Gaia? Não, tem que ficar séria. Não dá vontade de fazer... Não. Não dá vontade, que eu fico mais envergonhada do que eu dou risada, assim. Mas eu consigo entender o lado deles, porque pro homem isso é muito importante. Muito. Pra gente, como mulher, eu acho que a gente vai perdendo, porque às vezes vai diminuindo a questão hormonal, isso faz muita diferença pra mulher. Agora, o homem, a andropausa do homem, que é a pausa dos hormônios, Ele é muito mais é fácil, muito né? mais longe, né, É Fernanda? muito mais A longe. mulher, isso acontece com, assim, 50, 60 anos, né? Mais ou menos na menopausa. Agora, o homem, eu tenho um homem com 80 anos que tem a testosterona normal, que faz filho,
viu com 80 anos, você pensa? Mas e aquela lenda que diz que as mulheres ficam fogosas depois que fica mais velha? Não é Não, verdade? isso não é verdade. Isso é um mito. Isso É um mito? são Mito. raras, viu? Eu tenho algumas idosas fogosas, assim, que têm Mas namorados, não é mas não é a raridade, maioria. Mas raridade. isso é saudável, viu? E isso também tem que ser um assunto para ser falado. Falado, O homem e sim. a mulher, eles têm que ter a relação sexual e tem que ser prazeroso para os dois. Porque é E saúde, né, hoje é Fernanda? saudável. E hoje a gente tem várias Maneiras, possibilidades, várias né? maneiras. Então isso não pode ser Um um tabu, né? tabu, um tabu. Eu tenho Tudo conversado dentro do bastante com eles limite, em né, relação gente? assim, porque muda, né? Muda a questão, assim, de que não é mais a penetração importante em si, sabe? São outros jeitos de ter a relação sexual. É beijo, é carinho, é outras maneiras, sabe? Assim, então, É uma conversa uma saudável, é um conversa, toque, né? É né? um toque, é diferente, sabe? Porque os idosos, homens, eles vêm muito assim, porque o vizinho tá tomando o tal do azulzinho, então eles querem que eu prescrevo, sabe? Assim, ele já vem focado nisso. Mas não é muitas vezes relação com a esposa, é uma relação extraconjugal. Isso a gente tem visto muito aumento de doenças sexualmente transmissíveis nesses idosos. É mesmo? HIV, Olha isso, sífilis, gente. sabe? Então, eu acho que assim, o homem tem muito essa questão de querer se provar, se mostrar, e aí acaba tendo relações desprotegidas. E isso é um risco, né? Um risco tanto para a idosa, que é a sua esposa, como para ele em si. Então eu tenho conversar, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Desse risco, da questão de relação com proteção, né? Não adianta a gente ter uma ereção e não ter o que precisa realmente, que é a relação, né? Isso é muito complicado. Eu acho que para o homem, Não é só libido, não é só é libido. encontrar outras formas de Outras amor, formas. principalmente o que você falou, os números aumentando de doença Doença sexualmente transmissível. Nossa, isso é muito Porque aí perigoso, também né? vai pra senhorinha depois, né? Exatamente. E isso começa a virar um ciclo horrível. Sim. Eu acho engraçado porque existe uma contradição dentro das nossas crenças em relação ao seguinte: a gente acha que tem o controle da morte. Então, às vezes, eu ouço a pessoa falar assim: nossa, eu cheguei aos 40 anos e fiz as contas que meu pai morreu com 80, então eu descobri que eu tô na metade da vida. E a pessoa, ela acha que ela tem esse controle. E a gente não tem esse controle, né? Como se todo mundo Mas a vai morrer gente idoso. não entende que a gente não tem esse controle, né? A gente sabe que é Não uma entende. certeza, Mas 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 a assim, não gente aceita. mas a gente não é difícil aceitar, mas eu né? digo o Muito seguinte, difícil assim, ó, aceitar. dentro disso, dentro do que é do meu controle, o que eu posso fazer, né? Porque o que eu percebo? Eu lembro que eu fumei muito tempo na minha vida, né? E eu ouvia pessoas muito conhecidas, que tinham muito conhecimento em relação a isso, elas falavam assim pra mim: mas o problema do cigarro pode ser que você viva uma vida inteira. Sabe quando que o cigarro vai pegar? O dia que você sofreu um acidente, o dia que você tiver uma pneumonia. Então, qual que é o problema da pessoa que muitas vezes ela faz o mal para ela, né? É o dia que ela cai enferma. Então, muitas vezes você sairia bem Se você numa tivesse recuperação cuidado, né? e aquilo eu nunca mais esqueci. Fez total sentido. Um amigo meu, ele bateu de frente com sabe esses negócios de cerca? Tem um nome aquilo. Tipo como se fosse um pilar. Imagina um toco de madeira grande. Ele bateu, o osso dele quebrou, o osso dele não saiu para fora. A hora que o médico viu, não deu fratura exposta. O médico viu, ele falou assim: sabe o que te salvou? Essa perna era para ser amputada, pelo jeito do regaço. A sua musculatura. Ele treina que nem um cavalo. Ele falou assim: Segurou o músculo, né? o que segurou o seu osso foi o Fraqueza. músculo. Então, esses tipos de relatos eu acho que deveriam ser mais falados. É. Então, assim, mas eu vou comer porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Poxa, então não come Ou eu porque tô você vai viver. grávida, vou comer por 2. Por dois. É engraçado esse tipo de coisa, porque a pessoa, na verdade, ela usa a informação conforme lhe convém, Conforme É. né? Porque você não tem controle de fato quando você vai e quando você não vai. Mas dentro do meu controle, o que que eu posso fazer para ser melhor? Sim, mas é isso que você falou, né? Você teve esse insight com o seu amigo. Eu acho que, nossa, é tão difícil isso no consultório, porque às vezes as pessoas vêm procurar a gente, mas querendo uma solução milagrosa, né, Fer? Querendo Sim. que a gente fale assim, olha, toma isso aqui que você vai viver eternamente. E não é assim. Eu acho que para ter isso, a gente precisa, assim, de se indispor. Porque fazer exercício não é legal, fazer dieta não é legal, tomar os remédios no horário certinho não é legal, mas a gente precisa fazer, porque senão você vai ter uma consequência muito maior, né? E aí, assim, eu vejo pacientes lá no consultório, porque o idoso, quando interna,
que o idoso acho que tem muito mais isso, né? A gente interna, uma semana internada, a gente perde 10% de massa magra. Então, assim, um paciente que entra andando, ele vai sair na cadeira de roda. Ele não vai andar mais. Agora, se você tem um preparo antes, se você tem que é o que eu falo da poupança, você tem vigor para poder passar por aquela situação. Que se você não tem, você vai sair acamado, você vai sair sem qualidade de vida. Só que é muito difícil a pessoa ter esse insight de falar, não, agora eu vou me cuidar. Não, agora eu sei que isso pode acontecer comigo, então eu vou me cuidar. Porque é difícil a pessoa conseguir É. perceber É isso, muito né? E a hora que a pessoa. E essa pessoa, Gaia, não percebendo? Então, essa pessoa é uma pessoa que entrou no cuidado paliativo. É uma pessoa que não tem mais o que fazer. É uma pessoa que agora está destinada a aguardar, né? Esperar a morte. E como você se lida? Como você lida com essa passagem, com o fim? Porque o geriatra é isso, né? Ele tá cuidando da pessoa, mas a pessoa tá ali muito próxima do Do fim. fim. Você sabe que E são esse dois fim extremos, né? existe, né? Não Sim. dá para evitar isso. São dois extremos, porque eu tenho pacientes de 45 anos querendo se cuidar para ter um envelhecimento saudável, e eu tenho pacientes, por exemplo, de 90 que tiveram uma fratura de fêmur, ficaram acamados e estão só esperando a gente partir, né? Eu acho que o geriatra, a diferença que faz para a gente como médico, eu acho que a satisfação que a gente tem é em você poder trazer qualidade para qualquer momento da velhice. Então, assim, eu consigo trazer qualidade para meus pacientes jovens e consigo trazer um fim menos dolorido, um fim com uma passagem diferente, com os filhos entendendo o que está acontecendo. Talvez os filhos tendo essa noção de que o fim está próximo, então eles vão começar a talvez pedir um perdão de alguma coisa, talvez ajustar algumas coisas, por exemplo, a questão de herança também, que é uma coisa de fazer uma doação antes dessa pessoa falecer para depois ficar melhor, sabe? Então, eu acho que é essa satisfação que a gente tem em poder ajudar. Eu acho que o médico tem muito essa função, né? A gente tá aberto para poder ajudar. Então, assim, por mais que seja triste, dolorido, eu acho que eu trabalhei muito isso, porque na época de quando eu comecei a geriatria para hoje, eu sou outra pessoa, né? A gente vai Você chorou evoluindo. muito. Chorei muito. Porque a Fernanda me conhece, eu sou muito emotiva, assim, muito de se apegar com as pessoas. Então, Mas, assim, amiga, o que você trabalha é pior do que ai, pediatria. pior do que pediatria, a gente Ai, se apega. Jesus. Porque é muito gostoso a conversa deles, sabe? São pacientes, tem alguns muito fofos, assim, que a gente se apega. Então, eu fui trabalhando dentro de mim E essa a questão. gente, por exemplo, um endocrinologista, lógico, todo mundo vai morrer, mas o geriatra tá muito próximo da morte, Muito. né? Muito. Então, eu fui trabalhando muito isso da questão em poder ajudar, mesmo que o paciente ele vai partir daqui, mas a gente vai conseguir ajudar. Eu tenho um paciente que assim, um paciente do comecinho, ele tinha 92 anos, é um paciente que eu me apeguei demais, assim, sabe? E quando ele faleceu, eu sofri muito, chorei. Nossa, eu queria ir no velório, foi bem difícil, assim, a passagem. E você foi no velório? Não fui no velório, porque a minha psicóloga segurou. Mas eu mandei uma coroa de flor pra ele. Ai, meu Mas foi um Deus. paciente que fez muita diferença na minha vida. Só que assim, ele chegou no consultório com 92 e ele faleceu com 96. Esses 4 anos da vida dele foram totalmente diferentes. Porque ele não andava, ele não tinha uma alimentação legal, ele não tinha nada de exercício, ele não tinha nada de qualidade de vida, assim, de se sentir útil. Esses 4 anos da vida dele Foram foi construtivos. construtivos. Então, acho que é isso que me confortava, sabe? Era nisso que Sim. eu conseguia pensar e saber que ele teve uma passagem, mas uma passagem totalmente diferente se a gente não tivesse se conhecido, talvez. Ai, que Não que eu seja lindo. heroína, gente, não é isso. Não Mas é isso, mas eu é uma acho que história Mas linda. você se muito sente muito diferente realizada quando quando você eu lembra conto Ele dele. tinha isso. 92 É. anos e ele conseguiu construir em E em 4 4 anos anos, uma coisas que história ele não construiu diferente. a E que vida sorte a toda. dele ter sido um paciente Encontraram seu. você, é. Sorte minha É, também, porque ele fez também. muito bem. Eu acho que eu lembro dele com muito Também. carinho, assim. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? A gente não sabe o que que é, como é constrangedor. A gente tem muito essa questão do machismo, principalmente, né? Também lembro de uma situação de uma amiga da minha mãe que o pai dela teve câncer na próstata e para ele era muito difícil ter que fazer exames, era uma coisa horrorosa, né? Ainda mais questão, diz que era um italianão brabo, então você imagina toda hora alguém mexendo e como aquilo era sofrido. Ele dizia que ele queria morrer porque ele não queria, então. Passar por aquilo. Pois é. E também tem a questão, né? Parece uma coisa simples, mas o quão é constrangedor, por exemplo, um idoso que tem uma incontinência urinária, ele não quer sair de casa, É, né? Ele com não quer, certeza. porque ele não consegue ir no banco. Ele fala, não, mano, como que eu vou? E às vezes é porque fica quieto, porque ninguém fala, ninguém. Ou então os próprios filhos
não Precisa conversam. ser orientado, né? É, Precisa procurar São ajuda. coisas pequenas. Precisa entender que você não precisa estar sozinho, você não está sozinha, né? é, e Exatamente, né? Procurar a pessoa certa que vai direcionar para as outras pessoas certas. E isso o é muito processo vai ser, importante. com Mais certeza, leve. mais leve. A minha avó veio aqui, nós levamos ela para conhecer os Gente, essa avó tem que esportes. vir Essa aqui. avó tem que Ela é vir aqui, nós babado. vamos A chamar minha avó é ela. babado. Chegamos lá, como é o nome daquela sua amiga, amor? Que faz dá aula lá para os idosos? Não. A outra morena bonita do cabelão. A Tati. Ela dá aula, vocês tinham que ver a piscina dela. Falta Quem, a piscina, Tati? falta piscina para Pra idoso, de idoso. tanto, é uma piscina olímpica enorme. Veio vindo um velhinho. Velhinho, pode falar velhinha? Falta de respeito, Gaia, falar velhinha. E o idoso, desculpa. Idoso. Um idoso. Aí ele veio vindo. Aí ela falou assim, baixinho pra gente: esse é meu aluno que tá em câncer terminal. Ela falou: ele não falta em nenhuma aula, mas quando ele chega atrasado, eu acho que aconteceu alguma coisa. A hora que ele veio chegando, acho que era Manuel o nome dele. Manuel. Ela deu um berro. Ele, ô, seu Manuel, que negócio é esse chegando atrasado? Desse jeito ela fez com ele. Sabe, ela teve aquilo já encheu meu olho de lágrimas, já achei que eu ia desmaiar ali de nervoso. E aquilo que ela falou, ele não falta em nenhuma aula. E ele está em câncer terminal, ela falou. E daí ela deu um grito com ele, como assim o senhor chega atrasado? Ele, não, desculpa, professora, vai. Eu achei Tem que ser aquilo. tratado como uma pessoa, é o que você falou, sobre velhinho, sobre a pessoa que tá Me doente, dá sua mãozinha, né? me Me dá dá. sua mãozinha, vem Não cá é que eu te isso, né? ajudo. Você vai ser educada, mas você tem que tomar cuidado, né? Eu, às vezes, eu coloco o paciente na maca. Vem cá, eu vou ajudar o senhor a descer. Por quê? Eu tô sendo Eles se sentem educada. ofendidos. Mas eles se sentem ofendidos. Não, não, pode deixar que eu consigo. Então, também tem a história do preconceito, né? Nós acabamos sendo preconceituosos sem a intenção de sermos, né? Achei que tá sendo Então, carinhoso É e carinhoso, tá educado. diminuindo, né? Então, a É, gente tem que... infantilizando, é, subestimando, né? Idoso não é, gente, a criança que cresceu, Não é. Por mais que a gente né? fale que tá fazendo bico igual Né? criança, Ai, tá ai, que pior que bonitinha. criança. Às vezes chega uma idosa assim, no consultório e fala, ai, que fofa. Não dá pra É uma adulta, infantilizar, né? Então não dá pra né? infantilizar. E isso acaba gerando muito preconceito. E o idoso sofre muito preconceito, né? Muito. A todo tempo. A todo tempo. Começando com a placa, né? Ainda bem que eles tiveram a ideia de mudar a placa. A placa com o Aquela senhorzinho com a senhorzinho de bengala, né? 60 a mais. Gente, os pacientes 60 hoje, Como que é a placa agora? agora é uma placa de só o idoso, uma foto de uma pessoa mesmo, sabe? Ou Aham. então só o mais 60. Eu Sim, não você reparei não nessa precisa ter a mudança. bengala. Você não precisa ter a bengala. Eles tiraram, porque antes era um vozinho com a bengalinha bengalinha. assim, né? Agora eles tiraram. É uma pessoa só, mais 60, ou então só o mais 60. Né? Legal, não então sabia. É interessante isso, né? Minha mãe tem 60 e pouquinho. Já não vou falar o quanto pouquinho, senão ela vai ficar brava, porque é um certo. problema, né? E aí ela tirou a carteirinha A carteirinha do do idoso. idoso. Não, foi assim, um evento o dia que ela tirou essa carteirinha do idoso. Ela achou o máximo? Ela não. Ela não. Porque ela é toda vaidosa e tem essa dificuldade de envelhecer, né? Mas ela acha o máximo quando ela vai pegar o carro dela e alguém fala: nossa, mas essa vaga é de idoso. Ela, Ai, ela não é idosa. Entendi. Por isso, com Entendi. 60 anos mais, É. tá um pouco distorcido. Olha na que nossa geração. vantagem, né? Totalmente, tá totalmente. E a gente tem que tomar um cuidadinho a mais, né? Porque isso Exatamente. pode diminuir muito a pessoa. A autoestima mesmo. A né? autoestima. Gaia. Na primeira vez que você veio aqui, na primeira vez, porque hoje também é a primeira vez, né? Nós estávamos com as fotos dos seus avós aqui, né? Sim, sim. Como que é a sua relação com eles? Todo almoço de domingo é uma consulta? Olha, era, né? Aqueles meus avós que estavam aqui, aquele ensaio foi um ensaio que eu fiz quando eu cheguei em Catanduva, depois de ter completado a minha residência. Você não vai falar que eles são Eles falecidos? são falecidos. Eu não acredito que você tá me falando isso. Sabe como eu chamava a vozinha da Gaia? Como? De Mouse B. Eu tô passada que Mouse aqueles B. idosos, eles são Eles falecidos. são falecidos, mas a Mouse B não. A Mouse B ainda tá viva. A Mouse B é uma Piada figuraça. foto. Tomava uma cervejinha preta comigo. Preta.
Que é a da foto com o senhor. Não. Não, a foto com o senhor, o casal, são os meus avós maternos que já faleceram. Ai, tô A passada. minha avó, que é a avó Que é a paterna, Mausebi. que é a Mausebi, ela tá viva, ela tem 94 anos, mas ela tem Alzheimer. Então, Depois assim, vocês querem tirar a bebida das pessoas, gente. ela ama a Mausebi, ela ficava É uma fofa. apaixonada. Vocês estão Ela não pode entendendo? falar que é uma fofa, mas ela é uma fofa. Dá vontade Mas de apertar. já hoje assim, eu sento na família, vira uma perguntação. Não tem jeito, né? Mas acho Um que questionário para médico, todo né? médico, é. Pra todo médico, não tem jeito. As pessoas adoram Sempre chegar, tem uma dúvida, né? chegar na gente e falar, É, isso aqui tá certo? é. Me faz uma receita, é assim. Que legal. E aí, Fernanda, o que você E achou? aí, gente, que assim, eu achei maravilhoso. Eu acho que a gente sempre, quando a gente conversa, né, com pessoas estudadas, né, que entendem do assunto, a gente sempre tem alguma coisa para levar para casa, para aprender, né? Então é isso que o Saúde e Tal, que o podcast ele quer trazer, que eu aprendi aqui, eu aprendi muito, a Maitê aprendeu e o que a gente quer é Tem essa passar isso, troca. ter essa troca, é passar para as pessoas que elas podem viver bem, que elas podem viver melhor, trazer as dúvidas aqui pra gente, entender mais, não só de doença, mas entender mais de saúde mesmo, né? Exatamente. Então, eu adorei. E Adorei. E o papo é leve, o papo é leve, construtivo, exatamente. é divertido. Eu acho que é do jeito que tem que ser, não tem Sim. essa preocupação. Ai, se eu falei isso, se eu falei aquilo. Tem que ser isso, tem que ser natural. E é isso que o microfone, a rede social, Proporciona pra gente proporciona hoje. hoje. Então, não dá para você colocar uma máscara ou colocar uma Já. capa que não vai, né? Não, eu quero isso, eu quero uma construção leve e eu quero passar para vocês ter um entendimento sobre isso. Eu quero que vocês vivem bem, vivam melhor, né? E busca informação, conteúdo É um que conteúdo agrega rico, né? valor. É um canal de informação que não vira, porque eu vejo nos meus idosos a quantidade de fake news que eles ficam vendo, né? E a quantidade de notícias ruins, Sim, de telejornal com trágicas, coisas né? trágicas, né? Então, Procura papo conteúdo leve, com conteúdo bom, qualidade, né? Sim. Fica assistindo esses noticiários. Gente, Ruim. não dá. Nossa vida já é muito pesada, né? Pra Vamos ficar assistindo. procurar coisas que nos fazem crescer, que nos fazem E bem. não reduzir o mundo àquilo, né? Não Porque reduzir quando o você mundo. fica muito conectado àquilo, você entende que o mundo é É aquilo, né? aquilo, Então eu é vivo isso. nesse mundo, é isso. E daí você também começa a normatizar aquilo como se aquilo fosse normal. Não é. Vou parar pra pensar, aquilo ali é 3% do que acontece na sociedade. Tem pessoas fazendo coisas maravilhosas todos os Sim, dias, com né? certeza. Eu acho E que e pra senhora? foi maravilhoso a nossa segunda Nossa vez. segunda vez. Eu acho que o Saúde Talk, ele trouxe uma vitalidade muito grande, porque vocês são profissionais, às vezes falam assim, nossa, aquele cantor, ele canta toda vez a mesma música. Gente, vocês já pensaram na vida do bendito do médico, que toda consulta tem 7 consultas, 7 vezes falando a mesma coisa? É a Mas mesma, nunca fala a mesma coisa, viu? mas assim, é o mesmo É o conhecimento, mesmo conhecimento. Vocês vão mas são passando passados sempre. de formas sempre engraçadas. personalizadas, É né? tão individual Não, isso, muito porque um individual. diabetes, a consulta nunca é a mesma, por exemplo, Sim. sabe? Sempre tem um. Mas o que eu vejo assim, por exemplo, a pessoa ela precisa ir até uma consulta, ela precisa ouvir Sim. aquilo. Muitas vezes você precisa repetir a mesma coisa para a mesma pessoa e mesmo assim não ah, vai, Isso vai. Não, Isso sim. não é? então, para organizar os remédios é assim, depois que eu expliquei tudo, você entendeu? Aí é melhor você escrever, doutor. Ah, meu Deus. Ah, é assim. E o que eu percebo hoje? As pessoas, não tem mais como você ficar mentindo. A internet, ela tirou isso. Tem as fake news? É. Tem. Mas, gente, a informação tá para todo mundo. Então, a pessoa que tá colocando a cara dela, ela tem muita segurança, ela tem muita verdade. Principalmente profissionais como vocês que estão na ativa, né? Claro que eu não tô menosprezando ninguém, mas existem alguns profissionais que estão mais dedicados ao marketing, ou mais dedicados a palestras, congressos. Não estou falando que eles têm menos conhecimento. Mas para quem tem uma vida pegada igual vocês, atende consultório, tem a vida em casa, ainda vem aqui passar mais conhecimento. Poxa, eu acho isso assim, não tem um nome para classificar, porque a bondade, a caridade que vocês estão fazendo para as pessoas, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão nutrindo as pessoas de verdade, de vida.
de saúde. Que legal, adorei. Obrigada. Obrigada. Adorei. Eu que agradeço. Bom, então é muito simples. Olha, nós estamos insuportáveis. E estaremos em todas as redes sociais que você possa imaginar. Não é, doutora mesmo. Fernanda? Sonhar com Sim. Então nos siga no Instagram, nos siga, Encaminhe. encaminhe. Vai lá, Salva, vai acompanhando, porque compartilha. nos stories vai estar tudo lá. Você vai poder ouvir no seu carro, você vai poder assistir, você vai poder pegar esse vídeo e levar lá na casa só fazer. Porque tá no YouTube, você pode colocar na televisão dela. Olha, vó, que legal isso daqui, não é mesmo? Com Eu acho certeza. isso o máximo. Quando a gente começou a fazer o podcast, a gente teve muito desses feedbacks. Que era o quê? Nossa, minha avó achou o máximo ter que assistir, poder assistir na televisão minha história, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito legal. Bom, agradeço novamente. Você é uma Muito obrigada. visionária, Fernanda. Essa mulher está à obrigada. frente do tempo dela, não é verdade, Gaia? Tá à frente, campeã de beach tennis. Nossa Não tem Senhora. noção. Não é? E Esse é um papo pra depois, hein? ela é campeã, né? Mas ela dá o sangue, né, nas coisas que ela faz. Ela não entra pra brincar. Não. Ela não Nossa, entra. gente, obrigado. Ela não entra Nossa. pra, tipo, vou lá só pra esparecer. Não, o negócio é bravo. É bom ficar Tô do lado envergonhada. dela. Tem até medo de quando ela entra na quadra. Não é? Vai perder. Não, mas amiga, obrigada, né? Doutora Gaia, minha amiga, para deixar o arroba da Gaia. Como que você tá na rede social? É doutora Gaia Lili. Doutora Gaia. Gaia.lili, Isso. Rua Taquaritinga 630, junto comigo no nosso consultório. O telefone de lá é 3522-6860. Ou então o celular, que é 99127-4790. Que aí a gente conversa pelo WhatsApp. Maravilhoso. Olá, gente, quem precisar, né, tirar dúvida, tirar dúvida, né, passar por consulta, levar um familiar. Doutora disposição. Gaia, geriatra, está à disposição e ela é maravilhosa. É isso aí. Obrigada, viu, Gaia? Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Espero que você venha aqui mais vezes. Você Olha. com certeza faz parte da história Com do Saúde certeza. Total. Não é mesmo? Então, muito obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada pela companhia.